O mais longo afluente do mais longo dos rios começa aqui, no coração do leste africano. O Nilo Branco começa com o degelo do Ruwenzori e com a chuva das montanhas de Ruanda e Burundi. Daqui, o rio parte numa aventura épica, através de lagos, corredeiras e pântanos remotos, na África mais selvagem. Fluindo pelo sul do Sudão, o Nilo Branco parece desaparecer na maior planície de inundação do continente. Depois, ele une forças com o Nilo Azul, o maior afluente do rio alimentado pelas terras altas etíopes. Das montanhas do norte, passando pelo deserto, o Nilo passa por relíquias das grandes civilizações que ele uma vez já sustentou, a caminho de seu destino final. As gotas viajarão coletivamente 7.000 quilômetros para chegar ao mar, fazendo do Nilo o rio derradeiro. A maior cidade do Egito se espalha a partir do Nilo. Cairo, a capital do Egito, é cercada por desertos. O rio é o sangue da vida para seus 11 milhões de habitantes. Até 5.000 anos atrás, por volta da época em que as pirâmides de Gizé foram construídas, acreditava-se que o Nilo era uma dádiva dos deuses. O delta do Nilo se espalha ao norte do Cairo, estendendo-se 200 quilômetros até o Mediterrâneo. As nascentes do rio estão a mais de 7.000 quilômetros para o sul, no leste da África. As águas fluem entre o Lago Vitória e as montanhas do Rift Valley Ocidental. O vale é cercado por uma cadeia montanhosa enorme, as misteriosas montanhas Ruwenzori. Com mais de 5.000 metros, essas são as mais altas microbacias do Nilo. Na maioria dos dias, esta cobertura de nuvens se ergue o suficiente para expor um dos picos mais altos da África. As suas geleiras alimentam as águas do Nilo. Os gregos antigos sabiam sobre essa cadeia coberta de neve no coração da África. Nos mapas, eles a chamaram de Montanhas da Lua. As montanhas Ruwenzori ficam na fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo. O Monte Stanley guarda as fontes do Nilo. O seu cume mais alto, Pico Margarita, fica a 5.190 metros acima do nível do mar. As montanhas prendem o ar úmido da bacia do Congo, que, nessas elevações, se transforma em chuva e até em neve. A língua do povo batoro local, Ruwenzori significa fazedor de chuva.
Neste país das maravilhas, as fontes do Nilo estão ocultas numa floresta fantástica, no coração do Parque Nacional Ruwenzori. Grandes tasneirinhas se elevam do solo pantanoso. Essas parentes da margarida podem crescer mais de 6 metros. Mas essas plantas primordiais ficam pequenas ao lado da lobélia, que é maior ainda. As lobélias produzem uma única haste, que pode crescer até incríveis 8 metros de altura. Nessa elevação, as lobélias fornecem um néctar altamente energético. E isso atrai um polinizador bastante colorido, o pássaro-sol de tufo escarlate. Este macho exibe as suas cores iridescentes. Ele é territorial e evitará que outros machos se alimentem de suas lobélias favoritas. As folhas das gigantescas tasneirinhas são um abrigo para os pássaros-sol. No fim da época das chuvas, as fêmeas chegam das altitudes mais baixas. É hora de trabalhar. A cauda longa dos machos chama a atenção do sexo oposto. Quanto maior, melhor. A corte começa com gorjeios e trinados. Tremendo e vibrando, ele mostra sua ginga. O macho persegue a fêmea, mas ela não dará uma de difícil por muito tempo. Esse pássaro-sol é monógamo. Para impressioná-la, ele exibe os seus tufos de cor escarlate. A fêmea começa a construir o ninho a apenas alguns metros do chão. Quando os filhotes estiverem prontos para voar, a fêmea irá se retirar para altitudes mais quentes até a próxima época de acasalamento. Enquanto o macho ficará para defender o seu território de lobélias. Nas montanhas equatoriais, os dias parecem verão e as noites inverno. O Nilo cruza florestas tropicais e desertos, mas ganha ímpeto nas montanhas frias. As plantas daqui se adaptaram a temperaturas abaixo de zero. A lanugem nessas folhas oferece isolamento térmico como um casaco de inverno. A água das montanhas Ruwenzori pertence ao Nilo. Ela não pode escapar. A água que evapora do rio fica presa pelas montanhas e cai na forma de chuva para encher milhares de regatos. Enquanto vai se acumulando, a água cai das altitudes alpinas até uma floresta montanhosa.
Abaixo dos 4.000 metros, os riachos das montanhas passam por samambaias, musgos e árvores retorcidas cobertas por líquens. E dominando as encostas das montanhas Ruwenzori estão grupamentos da gigantesca Urze branca. As suas parentes europeias são arbustivas, mas aqui ela pode crescer até 10 metros de altura. Um incêndio atingiu esta área durante uma estiagem. E tirando proveito dos novos brotos tenros, uma visão rara. O duíquer vermelho de Ruwenzori. Este pequeno antílope ameaçado de extinção é encontrado apenas nestas montanhas, preferindo elevações acima de 1.000 metros. Com uma população de apenas alguns milhares e dotado de uma natureza esquiva, a vida deste duíquer é um mistério. Pode levar muitos anos para a floresta incendiada parecer tão exuberante de novo. Descendo ainda mais, o Nilo se livra do frio das montanhas e entra numa densa floresta tropical sempre verde. Ele ainda não adquiriu status de rio, mas a água que traz é vital para uma variedade incrível de espécies. Esta víbora verde dos arbustos está caçando, e o seu bote leva milésimos de segundo. Aves, atenção! Esta beldade é o pássaro-sol de Ruwenzori, que vive apenas nas montanhas das microbacias do Nilo. Pelo menos 5 espécies diferentes de camaleão vivem nas montanhas Ruwenzori. O camaleão rudis é particularmente resistente, vivendo até 4.000 metros acima do nível do mar, onde temperaturas podem ser congelantes, frias demais para seus ovos sobreviverem. Então a fêmea dá à luz 8 filhotes totalmente formados por vez. O camaleão de Johnston ocorre apenas nas montanhas do leste africano, onde vive acima dos 1.000 metros. Este raro camaleão de nariz estranho é endêmico a essas montanhas. A cor deste camaleão imita as suas cercanias, mas indica o seu humor. Verde significa que ele está bem calminho. Uma visão apurada e uma língua com ventosa rápida como um raio são as armas desse camaleão. Ele pega sua presa em 1/10 de segundo.
Para as moscas existe apenas um lugar seguro. Os turacos se escondem no alto das copas da floresta, mas denunciam a sua presença com seu ronronar e chamados altos, ao amanhecer e anoitecer. O turaco azul gigante é o maior membro dessa família. Os turacos são os jardineiros da floresta tropical. Eles comem os frutos e dispersam as suas sementes intactas por toda a floresta. O turaco azul gigante ocorre em uma grande área e vive em grupos grandes diferentemente de seu parente. O turaco de Ruwenzori prefere viver em pares. Eles passam o tempo alimentando-se de suas árvores frutíferas favoritas. Os turacos têm uma característica singular, desconhecida em qualquer outro animal. Eles acumulam os pigmentos de cobre de seu alimento, que se expressa em sua plumagem vibrante. As cores costumam ser mais intensas nas aves que vivem em habitats exuberantes. O turaco de Ruwenzori é encontrado apenas na região de Albertine Rift. Aqui, as montanhas Ruwenzori foram formadas quando placas continentais se moveram e forçaram a rocha metamórfica para cima. Agora, a água das montanhas viaja através das florestas e é coletada em lagos. A água das montanhas Ruwenzori é coletada nos lagos dos sopés. O Lago Edward é um dos grandes lagos de Albertine Rift Valley e parte do Parque Nacional Queen Elizabeth. As ricas planícies gramadas do parque são o lar de manadas de búfalos africanos. Vulcões em erupção já ameaçaram esta área. Agora, a lava endurecida e as crateras formam uma das paisagens mais deslumbrantes da África. As microbacias do Nilo espalham-se por uma área de milhares de quilômetros quadrados. No oeste, o degelo e a chuva da montanha alimentam o Lago Edward e seguem até o Lago Albert, finalmente entrando no Nilo. Apesar das muitas microbacias, geógrafos estabeleceram que o Nilo tem 3 fontes principais. O ponto mais meridional do delta do Nilo fica no sopé do Monte Gikizi, no Burundi. E quantidades significativas de água também fluem na direção do Lago Vitória, vindas das montanhas Ruwenzori e da floresta Nyungwe, em Ruanda. Nyungwe é uma floresta de nuvens. Chove praticamente todo dia. A água abundante nesta floresta de montanha sacia a sede da bacia do Congo a oeste e alimenta o Nilo no leste. E aqui, a quase 3.000 metros de altitude, fica o ponto mais alto de Nyungwe, o Monte Bigugu. A água desta montanha remota serpenteará por 4 países na direção do mar Mediterrâneo e acabará se tornando o rio mais longo do mundo.
O Parque Nacional de Nyungwe é uma arca do tesouro de vida, com 86 espécies de mamíferos e 310 espécies de aves, muitas das quais são endêmicas. Um quarto das espécies de primatas da África é encontrada nesta floresta, e com quase 1.000 quilômetros quadrados, é a maior floresta tropical montanhosa protegida da África. Esta dança ritual, chamada Ntori, é realizada por homens jovens e simboliza os guerreiros escolhidos do rei. Hoje, longas perucas de grama substituem o esplendor tradicional, que era feito com a pele de um cobiçado troféu de caça, o cólobo de Angola. Os cólobos são os acrobatas voadores de Nyungwe e preferem ficar nas copas das árvores. Eles se movem em bandos, com machos supervisionando várias fêmeas. No Parque Nacional Nyungwe, esses grupos sociais podem incluir até 400 animais. Os filhotes nascem com uma pelagem branca que começa a trocar de pelo aos 3 meses. Mas eles ficam com a mãe por mais 1 ano depois disso. A pelagem deste jovem macaco já está cinza. Folhas são o prato principal dos cólobos de Angola. Eles digerem esse alimento rico em fibras porque o seu estômago possui várias câmaras para extrair o máximo de nutrição possível dele. Morar numa casa de árvore tem as suas vantagens. O chão da floresta está coberto por um exército impiedoso, formigas de correição. Elas atacarão qualquer coisa que cruzar seu caminho. As operárias batalham por comida. A linha de frente traz a pilhagem de volta para o ninho. Os soldados, equipados com maxilas enormes, protegem as fêmeas. E o seu ataque feroz é extremamente doloroso. As formigas de correição estão entre os mais importantes carnívoros e carniceiros da África. A sua biomassa coletiva é comparável àquela de todos os mamíferos da floresta combinados. A força delas está nos números e milhões de formigas participam dos ataques. A floresta está cercada por plantações de chá. Cada metro quadrado é cultivado. Ruanda é um dos países mais densamente povoados do mundo. Visto de cima, o Parque Nacional parece uma ilha de selva no mar de campos de chá.
O Parque Nacional abriga 3 espécies de primatas, incluindo macacos de cauda vermelha. E este aqui é uma verdadeira figura. Os macacos de cauda vermelha costumam viver perto de cólobos, mangabês e macacos azuis. Este aqui deixou a própria família para ficar na companhia de cólobos. E parece que ele se impôs e ascendeu ao topo, tornando-se o líder do grupo. Os alvos da gangue de macacos são alguns eucaliptos, além da plantação de chá. Os colhedores parecem alheios ao avanço da gangue. Para os macacos, isso é um teste de coragem. O chão não é o domínio deles. O macaco de cauda vermelha lidera. A gangue de cólobos o segue. Missão cumprida. O eucalipto australiano cresce rápido. Ele é cultivado por sua madeira em toda a África tropical. Mas a nossa gangue gosta dele por outros motivos. O atrativo aqui pode ser o sal. Esta é uma visão rara. Macacos africanos subindo em eucaliptos como coalas. O banquete é abandonado e a gangue volta para o seu refúgio no alto e fora de alcance. O Nilo deixa a floresta de Nyungwe de maneira discreta, através de pequenos regatos borbulhantes, pingos em musgos e rios agitados. Apesar dos incontáveis desvios e meandros, o corpo de água cada vez maior acaba deixando o Rift Valley Ocidental e viaja para o leste.
O rio Kagera coleta água e cruza as fronteiras de Burundi, Ruanda, Tanzânia e Uganda para alimentar o pujante Lago Vitória. Essa imensidão de água é o maior lago da África e o maior reservatório do Nilo Branco. Por mais de um século, acreditou-se que o lago era a fonte do Nilo. Ele fornece a maior contribuição de água para o mais longo afluente. Mais de 30 milhões de pessoas dependem da água do Lago Vitória. Sob a superfície, o Lago Vitória guarda uma surpresa. Aqui existem maravilhas da evolução descobertas nos anos 30, habitando todo o lago em profundidades de 60 metros e nas baías arenosas rasas nos litorais rochosos. Estes são os incrivelmente diversificados ciclídeos. Com o tempo, é possível que uma espécie tenha milagrosamente evoluído em 500 outras, adaptando-se às oportunidades ecológicas do lago. Os machos da espécie exibem sua cor alaranjada, enquanto as fêmeas pálidas incubam os ovos fertilizados na boca, para mantê-los seguros. Depois que eclodem, os filhotes permanecem lá por mais 8 dias, fazendo saídas rápidas só para testar as águas. Até 100 espécies de ciclídeos no lago podem estar ameaçadas, atacadas por um predador voraz, a perca do Nilo. A perca foi introduzida no Lago Vitória na década de 50 para incrementar a indústria pesqueira. Sem inimigos naturais, a perca se multiplicou e em 50 anos dizimou mais de 90% dos ciclídeos. Quando um peixe intruso devora os habitantes locais de um lago do tamanho da Irlanda, essa catástrofe natural adquire proporções bíblicas. Mas os pescadores locais têm outra opinião. Para eles, os ciclídeos são apenas iscas, mas a perca do Nilo é dinheiro na mão. As margens do Lago Vitória estão repletas de processadoras de peixe, que vendem a perca para o mundo. A perca levou os ciclídeos à beira da extinção, mas são um grande negócio. Anos atrás, espécimes de 50 quilos, como este, eram comuns. Hoje, a população da perca caiu dramaticamente, tanto em número como em tamanho, devido à pesca predatória. Quando as primeiras percas do Nilo foram introduzidas no Lago Vitória, a população de Uganda era de apenas 8 milhões de pessoas. Hoje, a sua população é de mais de 37 milhões. E com o crescimento populacional vem o estresse sobre o meio ambiente.
O lago está poluído. Perto das margens, algas se multiplicam e então se decompõem, consumindo todo o oxigênio e assim sufocando os peixes. Aguapés, importados da América do Sul para decorar lagos de jardins, acabaram parando no lago e agora são cobertores sufocantes em sua superfície. Contudo, há boas notícias. Biólogos do Departamento de Pesqueiros cruzam o lago coletando amostras de populações de peixes. Eles confirmam o que os pescadores temiam. A perca do Nilo está em declínio. À medida que o comércio de percas diminui, cresce a esperança para os peixes menores. A maré virou. A economia sofre. Mas alguns ciclídeos podem sobreviver. A qualidade da água nas margens é ruim, mas o lago como um todo está se recuperando. Em Uganda, algumas das ilhas Sessi são esparsamente povoadas e outras totalmente despovoadas. Próximo da margem, há vida em todos os níveis. A água rasa é um criadouro para espadilhas e répteis. Milhares de aves cuidam de seus ninhos, incluindo uma colônia de tecelões malhados. Os tecelões malhados são os maiores artesãos da África. Eles coletam material para suas obras-primas arquitetônicas dos arbustos e prados perto das margens. Os machos têm uma plumagem amarela vibrante. As fêmeas são menos chamativas. Os machos constroem os seus ninhos com determinação. Eles querem impressionar as fêmeas. A base é uma trama tecida com habilidade e rapidamente arrematada com nós e laçadas. Privacidade e distância dos vizinhos parecem não ser tão importantes. Abaixo deles, o alcaravão d'água e o requintado pássaro-martelo cuidam da vida. O pássaro-martelo se banqueteia de peixes e rãs. O monitor do Nilo pode crescer até 2 metros de comprimento. Para uma fêmea de martim pescador malhado, um monitor faminto é uma ameaça aos seus ovos. Desta vez, eles são poupados. Acima do lago pairam nuvens escuras, como a fumaça de fogueiras distantes.
mas estas são nuvens de bilhões de moscas. Esses são os chamados enxames dançarinos. Os machos sobem e descem, produzindo um som irresistível para as fêmeas. Eles acasalam no ar, numa orgia espetacular. Um curandeiro está visitando a ilha, acompanhado de musicistas e assistentes. Ele trata dos pescadores em troca de dinheiro, estabelecendo contato com os ancestrais deles e prevendo o futuro. O cheiro de olíbano e de ervas medicinais se mistura com o cheiro de tilápia defumada. O curandeiro é médico e bruxo. Ele cura doenças e fala com espíritos. O galo pode prever o futuro do jovem pescador. Se sair voando, é um mau presságio. Se ficar quieto, tudo ficará bem. O homem tem sorte. O galo não se move. Os pescadores saem para lançar as suas redes. As luminárias atrairão os peixes. O Lago Vitória representa uma África misteriosa e é a principal fonte do Nilo Branco. Aqui, no norte do lago, o Nilo toma forma e se transforma numa explosão de vida, passando sobre as corredeiras a caminho do mar. Daqui, o pujante Nilo continua sua jornada épica pelo coração de uma das últimas paisagens indomadas da África.